Poderes misteriosos, vilões e batalhas dramáticas. Bota tudo isso em um mundo em que a salvação normalmente está na mão de um bando de adolescentes. Eu sou a Bruna Penilhas e no Game Shark de hoje a gente vai aproveitar o lançamento de Persona 5 Strikers para mergulhar nas águas profundas dessa franquia e conhecer mais sobre o novo game da saga. E como sempre, sem mais delongas, vamos conferir o trailer de lançamento de Strikers. Everyone, you can give me all your desires. Watch out! Shadows incoming! Give it everything you've got, guys! Showtime! Take this! Locked on! Persona! What the hell? Is this stuff happening all over Japan? I will consume all who oppose me, no matter who they are! We are the Phantom Thieves, and all those desires you stole. We're taking them all back. Do you realize how dangerous a position you're in right now? It's dead! My turn! Good move, Joker! Let's do this! Unleash the chains that bind you and take back the people's hearts. Persona 5 Strikers é um jogo de RPG de ação desenvolvido pela colaboração das produtoras Omega Force e P-Studio. O game é publicado pela Atlus e chegou primeiro ao Japão em 20 de fevereiro de 2020 para PS4 e Nintendo Switch. O restante do mundo recebeu o lançamento recentemente, em 20 de fevereiro de 2021, com uma versão para PC também. Strikers é, na verdade, inspirado no gênero Musou, como Hyrule Warriors e Dynasty Warriors. O jogo é uma sequência do Persona 5, que foi lançado em 2016. Persona não é uma franquia tão conhecida aqui no Brasil, mas o amor de quem a conhece é enorme. Por isso a gente vai conversar sobre os jogos anteriores primeiro. A saga se passa em um Japão moderno, em que a história é focada em um grupo de amigos do ensino médio. E além disso, vale ressaltar que os jogos Persona são derivados de uma outra grande franquia da Atlus, conhecida como Shin Megami Tensei ou apenas Megami Tensei. Os games dessa franquia são ambientados em uma espécie de fantasia urbana, com acontecimentos completamente fora do comum, rolando em cenários que seriam normais no mundo real. Quase todos os jogos se passam em cidades, com os lançamentos da saga principal conectados e seguindo uma única linha do tempo. O primeiro Persona, chamado de Revelations Persona, foi lançado em 1996 para PlayStation e eventualmente ganhou versões para PC e PSP. A história apresentou pela primeira vez um grupo de estudantes do ensino médio que precisam enfrentar inimigos sobrenaturais. Outro elemento importante que já aparece em Revelations são as personas. Esse é um poder usado pelo grupo de jovens para batalhar contra várias entidades e inimigos que ameaçam a paz na Terra.
O conceito base do gameplay da franquia também é introduzido. Além de usar as personas para lutar, você também tem que explorar as regiões do mapa e coletar informações. O segundo jogo da franquia, Persona 2 Innocent Sin, foi lançado em 1999 para PlayStation também. A sequência apresenta protagonistas inéditos em um novo grupo de alunos de uma escola do ensino médio japonês. O protagonista é Tatsuya Suou, que junto dos amigos deve enfrentar e derrotar um vilão conhecido como Joker. O jogo segue os mesmos aspectos de gameplay de RPG e batalha em turnos do jogo anterior, mas adiciona um sistema de rumores que são espalhados pela cidade e que pode influenciar o desenrolar da história. Com o sucesso do primeiro Persona, a Atlus estava confiante, mas as vendas de Innocent Sin não atingiram o esperado. Por isso, outro jogo foi rapidamente produzido para suprir as vendas. Persona 2 Eternal Punishment não recebeu tantas melhorias no gameplay, mas apresentou uma sequência para a história do vilão Joker. Dessa vez, controlamos pela primeira e única vez uma personagem adulta. A gente acompanha a repórter Maya Mann enquanto ela investiga os feitos do antagonista. Com o lançamento de Eternal Punishment, a primeira linha narrativa da franquia estava fechada e a produtora já planejava começar uma nova história. Para resumir, o final de Innocent Sin deu início a uma nova linha do tempo, fazendo com que os acontecimentos de Eternal Punishment servissem como introdução a esse novo universo. Persona 3 foi lançado em 2006, depois de muita espera. Nele, voltamos a jogar com um protagonista adolescente e seus amigos do ensino médio. Esse grupo vira parte de uma equipe conhecida como SIS, que é o Esquadrão Extracurricular Especializado em Execução. Os protagonistas têm que investigar a Hora Sombria, que é um fenômeno muito louco, se liga na explicação. Essa Hora Sombria meio que adiciona uma hora a mais no dia. Ela tem 1 hora de duração e começa todo dia à meia-noite. Neste período, pessoas normais são transformadas em caixões e depois que acordam não lembram de absolutamente nada do que aconteceu. Na investigação da Hora Sombria, o grupo de Persona 3 viaja para o Tártaro, uma grande torre cheia de sombras que se alimentam da mente dos humanos. Como sempre, para enfrentar e vencer as sombras, você pode invocar personas e batalhar contra os inimigos. Persona 3 também introduziu novos elementos, incluindo mecânicas de jogos de simulação. Dessa vez, a campanha do game rola ao longo de um ano letivo, incentivando você a criar relações com outros personagens que podem melhorar a sua persona. First to my better shit, thoughts provoke the new era. Become a bit terror, but my only rival is my shadow. We run the pain back and face my own error. Get low to the ground, it's getting better like I told you before. Double up a dead road cheddar. L to the J6, stay late. 2 anos depois, em 2008, Persona 4 foi lançado. A sequência trouxe uma grande mudança de ambientação para a franquia. Pela primeira vez, Persona deixou a área urbana para criar uma história no interior do Japão, em uma área rural.
A relação com os jogos anteriores é mais discreta dessa vez, e a gente apenas sabe que se passa no mesmo universo. Mais uma vez você joga como um estudante do ensino médio, que dessa vez se mudou da cidade para passar um ano no interior. Ele começa a se envolver em investigações de assassinatos e a aprender a invocar a sua persona. Enfim, chegamos ao Persona 5, o game que apresenta os personagens de Persona 5 Strikers. O jogo foi lançado 8 anos depois de Persona 4, em 2016, e chegou para PlayStation 3 e PlayStation 4. Dessa vez, nossos alunos do ensino médio estão situados em uma Tóquio futurista, e a história te leva em várias localizações reais do Japão. Persona 5 também introduziu um lugar chamado Metaverso, que é o reino onde os desejos do subconsciente humano são materializados. O protagonista desse jogo é chamado de Joker e não tem nada a ver com aquele vilão que a gente falou lá atrás. Ele é o líder de um grupo de vigilantes chamado The Phantom Thieves, que em português significa os ladrões fantasmas. Eles alteram os corações de criminosos e vilões através do uso do metaverso, com o objetivo de transformar a cidade em um lugar melhor. Em outubro de 2019, a Atlus lançou uma versão otimizada do game para PlayStation 4, Persona 5 Royal. Esse update do jogo conta inclusive com novos personagens e melhorias narrativas. Então, se você quer jogar Persona, o melhor caminho é ir direto pro Royal. Do not disappoint us. You took everything from us! No need to hold back. Go for it! E mesmo com 6 jogos na saga principal, a franquia recebeu vários, mas vários spin-offs, entre eles o próprio Persona 5 Strikers. Mas antes da gente entrar nos detalhes sobre o que se trata a história desse novo game, o Game Shark vai para um breve intervalo e volta já já, então fica por aqui. Persona 5 Strikers começa 4 meses após os acontecimentos de Persona 5. O protagonista e Morgana, que é outra personagem do grupo, retornam para Tóquio e se reencontram com os outros ladrões fantasmas. Depois de salvar a cidade inúmeras vezes no jogo anterior, dessa vez o grupo de vigilantes resolveu tirar férias e ir para uma viagem acampar e relaxar. O jogo volta a abordar o metaverso, mas com novidades. A principal delas é Emma, um aplicativo e assistente de inteligência artificial. O comecinho da história apresenta Joker recebendo a mensagem de uma mulher chamada Alice, com um convite para um evento especial que ela estaria organizando no aplicativo. Ao usar o Emma seguindo orientações de Alice, o grupo é jogado em uma Tóquio alternativa que introduz as prisões. Os rumores de que pessoas estavam sendo atacadas nas prisões, de que isso estava afetando o mundo real, faz com que Joker e companhia se reúnam mais uma vez para salvar a cidade. Sem férias para os nossos garotos. A partir daí o jogo começa a se desenvolver e, como sempre, o povo começa a culpar os ladrões fantasmas pelos acontecimentos estranhos. Por isso, mais do que nunca, lidar com o sistema de rumores e as relações auxilia na progressão do jogo. Outra personagem que é introduzida nesse game é a Sofia, uma inteligência artificial que recebe Joker no metaverso. Ela serve como guia do grupo nas viagens e batalhas nas prisões ao longo do jogo. O policial Zenkichi também é muito importante, já que ele é o responsável pelas investigações dos acontecimentos bizarros que estão rolando. No maior estilo Batman e Comissário Gordon, os ladrões fantasmas se aliam ao policial para salvar as pessoas e controlar o caos que as prisões estão trazendo para o mundo real. Como a gente falou bem no comecinho do programa, Persona 5 Strikers não segue os mesmos conceitos de gameplay que o Persona 5 original usa. O spin-off é uma grande combinação de hack and slash, RPG de ação e Musou. Um detalhe bem massa que o jogo tem é a habilidade do protagonista de criar e desenvolver várias personas. Além de conseguir novas entidades ao derrotar chefões,
O jogo permite que você customize suas personas. Dá para combiná-las e criar opções inéditas que sejam mais fortes ou que simplesmente funcionam melhor para o seu estilo de gameplay. Para batalhas e missões, você tem que montar um grupo de 4 personagens, incluindo sempre o protagonista entre eles. Um detalhe da mecânica de combate é que, diferente de outros jogos da franquia, Strikers mistura elementos de combate em turnos e também em tempo real. O jogo permite que, antes de todo o caos que os combates exigem, você possa ter uma abordagem mais furtiva. Dá para realizar ataques surpresas em inimigos que ainda não notaram a sua presença. E além das personas, todos os personagens podem aprimorar suas técnicas de combate e aprender novos golpes ao decorrer do jogo. Fora do combate, você só consegue controlar Joker e seguir pela história, mas durante as lutas é possível alterar o controle entre os membros do grupo e alterar também quem faz parte dele. Strikers começou a ser produzido logo após o lançamento de Persona 5 e quase ganhou o nome de Persona Warriors para entrar de vez no mundo do Musou. Persona 5 Strikers foi lançado direto para PlayStation 4 e Switch em 2020 no Japão e estava previsto para ser portado para o restante do mundo ainda no mesmo ano. Mas por conta da pandemia do coronavírus, o lançamento foi adiado e afetou a dublagem do jogo em inglês. Alguns atores tiveram até que gravar suas falas de casa com equipamentos que a desenvolvedora mandou. Agora a gente precisa falar um pouco mais sobre esse universo doido de Persona. Um dos principais conceitos introduzidos de forma sutil na franquia é o inconsciente coletivo, um lugar gerado pelos corações da humanidade onde as personas são criadas. Algo que não fica claro se você não mergulhar a fundo na franquia é o que diabo são as sombras e de onde elas vêm. De acordo com os mangás de Persona, que por sinal são canônicos, no início da vida humana, um ser que iria acabar com a vida na Terra, chamado de Nyx, foi derrotado pela criação do próprio inconsciente coletivo. O seu corpo teria sido danificado e a sua forma física se tornou a lua, enquanto sua psique foi aprisionada no inconsciente coletivo. Lá, os restos da sua psique se fragmentaram, se transformando nas sombras. Inclusive, vale lembrar que Nyx aparece em Persona 3 como a principal vilã do game. Um outro conceito que dá pra pegar só de jogar alguns games é que todo protagonista dos jogos da franquia é silencioso. Os roteiristas já deram a entender que gostam da ideia de ter um protagonista silencioso e maneiro, que a gente não sabe muito bem no que ele está pensando. É uma tentativa de que os jogadores se identifiquem com o personagem. A ideia é tão estabelecida que na produção da versão de Eternal Punishment para PSP, um novo roteirista foi contratado e ele sugeriu que o protagonista tivesse falas, mas isso foi logo vetado. E se você tá achando que Persona é só um joguinho de briga e umas paradas misteriosas, calma lá. Uma curiosidade que tem nos mínimos detalhes é que os personagens e conceitos, como as próprias personas, as sombras e outras entidades da franquia, são inspiradas pela psicologia junguiana. Um dos principais temas recorrentes que está relacionado com as teorias do psiquiatra Carl Jung são as máscaras que nós, como seres humanos, usamos no dia a dia para viver conforme regras sociais. No jogo, as personas seriam uma forma de se libertar dessas amarras. Um exemplo disso é no próprio Persona 5, em que os protagonistas literalmente usam máscaras. Interessante, né? Bom, agora chegou aquele momento do Game Shark em que a gente convoca a presença do mais geek. Jeff e Clayton, é com vocês. Fala aí, Bruna, pessoal do Game Shark, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre o último State of Play. Sim. Mais especificamente, claro, com Final Fantasy VII Remake Intergrade. Olha aí. Mas antes da gente chegar lá, vamos primeiro falar... Vamos falar agora, vai. Intergrade, um capítulo intermediário, é isso? Ele vai ser um capítulo intermediário, enquanto não chegar a segunda parte, né, do Final Fantasy. Vocês lembram bem que ele vai ser dividido em capítulos, esse remake do Final Fantasy, né? A gente termina ali saindo de Midgar, e aí o Intergrade vai apresentar a Yuffie. A Yuffie, a primeira, tanto que eu tava vendo o trailer, eu falei, a Yuffie Kisaragi, que é a nossa ladra de matérias, né? E um personagem totalmente novo, que é o Sonon Kusakabe, né? É um cara com uma lança lá. Ele é personagem de outro jogo? Não, ele é novo, tá. Inédito, é personagem inédito. Vamos colocar nesse DLC, porque ela não aparece, né? Realmente ela não aparece nessa primeira parte, porque no jogo mesmo você só vai encontrar a Yuffie randomicamente numa florestinha, depois você sai de uma caverna, quando você passa pela Midgar Solon, lá com aquela cobra que fica no deserto, sei, sei. Sacou?
E aí, realmente, ela só iria aparecer na parte 2 mesmo. E aí, o que você achou? Legal, não legal? Você tá jogando ainda, né? Eu tô jogando, eu não consegui jogar ele na época que ele saiu, o remake, eu tô na metade do jogo, mais ou menos. Tô gostando, não gostei do personagem novo lá, o Soldier Second Class lá que colocaram. Achei desnecessário pro jogo. Você gostou da participação extra da menininha do rabo de cavalo? A Jessie, é Jessie, né? É, Jessie, extra naquelas, né? Porque, na verdade, não era muito difícil, né? Vamos ser bem honestos, porque no jogo original, os 3 não faziam muita coisa, né? Mas eu gosto dela. Eu gosto dela também. Ela fofa. Até eles ficaram legais no jogo. Ah, tá vendo? E esse Intergrade sai dia 10 de junho. Quer dizer, a promessa, né? A promessa é que seja em junho, né? Uma atualização grátis, se você já tem o jogo. Sim. Você atualiza ele grátis pro Play 5, se você já tiver o Play 5, senão você vai ter que gastar no Play 5, óbvio. Vai ter que comprar de novo. Mas assim, eles acabaram de colocar também o 7... Vão colocar, né? Colocaram o 7 Remake na Plus. Sim. Só que esse que tá na Plus, você não vai atualizar de graça. Então já ficou o aviso. Se você tiver ele pela Plus, Vai ter que comprar você vai ter que comprar ele de verdade pra poder atualizar de graça, senão você vai ter que comprar o Intergrade, né? Não dá pra escapar disso, né? Exatamente. É. Você jogou também, né, o remake? Eu joguei, Uhum. eu gostei, eu não avancei muito. Inclusive eu joguei um teste no May 3 antes e tal, contei pra eles e tudo Eu joguei mais. na BGS. E depois a gente jogou na BGS, É exatamente. E eu me diverti mais pelo combate ser do jeito que ele é agora, mas eu achei que ia ser fácil, mas eu já comecei a apanhar logo no começo, nos caras que já começam a defender e te bater. Eu falei, meu, o que esses caras vão acabar comigo, cara? Já gastando negócio pra recuperar a vida. Poxa, lá. né? Aff, mano. Começo, mas assim, o começo, eu não vou mentir também, eu tava acostumado com Final Fantasy por turno, esse negócio. Até você pegar o jeito do combate no começo, porque se você ficar só apertando o botão pra ficar dando porrada, você vai apanhar Exatamente. demais, assim. Foi o que eu imaginei. Enquanto você não pegar a manha de defender, esquivar, atacar, usar o limite, né? Usar os especiais. O limite é muito bom. O limite é muito exatamente. Até você pegar o jeito, fazer o cara ficar usando magia em você, porque tem os atalhos que você pode usar lá também, né? Você ficar usando magia também. Depois as coisas você vai ficando mais forte e aí, né? Vai ficando mais interessante. Sim. E junto com esse Final Fantasy Intergrade, a gente teve o Ever Crisis de mobile, você chegou a ver? Sim. Que é um jogo capitulado, um Final Fantasy capitulado, basicamente. Sim, exatamente. Vai ser, será? Você bota fé? Eu não sei então, porque todos os jogos de mobile de Final Fantasy, você teve um também que saiu na época do Crisis Core lá e tudo mais, você teve algumas coisas também que saía, que era centrada nos Turks, inclusive, e um na Avalanche, que era o Criação da Avalanche, um outro era centrado nos Turks, que acho que também não foi muito pra frente, apesar que eu acho que eles vão em algum momento colocar isso no remake também, assim como o Crisis Core, o Dirge of Cerberus. Isso que eu ia te perguntar, essa compilação, né? Final Fantasy VII World, você acha que vai estar tudo dentro do... Vai, eu acho que eles vão... Cara, agora é a hora da Square brilhar, cara. Eu acho que eles vão abusar de Final Fantasy VII aí pros próximos anos, aí pode apostar, cara. E o Ace? No trailer. Esse tal do frame do Ace no filme. Então, ele aparece porque faz uma ligação direta com o Dirge of Cerberus lá na frente, cara, depois do Crianças Adventistas lá, do Advent Children lá. E aí, tipo, cara, lá na frente, e, cara, desencana. A não ser que os caras criem alguma coisa nova ou forcem uma barra pro cara aparecer antes, mas, meu, lá na frente. Cara, Final Fantasy vai virar até Battle Royale, pra você ter uma ideia. Vai, você vai ver. Nossa, cara. Eles vão dar um jeito, cara. Eles vão dar um jeito, velho. Você sabe o que eu tava pensando no negócio aqui, já que a gente tá falando de Final Fantasy VII, eu tava pensando que o Sephiroth ele tem uma asa só, né? Ele deve voar em círculos, né, cara? Pensa. Ele vai rodar no chão. Ele fica rodando. Tipo aquelas pombas com as quebradas. Mas, ó. Por hoje a gente fica por aqui. Bruna, pode voltar aí, Game Shark. Até mais. Falou. O Game Shark vai para um brevíssimo intervalo, mas já a gente está de volta com mais sobre a franquia Persona e com um review perfeito feito pela Jéssica Pinheiro. Não vai perder, hein? Persona 5 Strikers acabou de chegar por aqui, mas já roda por aí tem um tempinho. A crítica estava preparada e com as mãos no gatilho para analisar esse belo game pelo qual esperamos um ano inteiro pela localização no Ocidente. E apesar da Atlus não ter divulgado o número de vendas do jogo no mundo, na Ásia o game fez um bom barulho.
Foram mais de 500 mil de cópias vendidas para PlayStation 4 e Nintendo Switch até dezembro de 2020. Persona 5 Strikers foi bem recebido pela crítica e pelo público, que viu com bons olhos as mudanças de gameplay. No Metacritic, o jogo tem média 83 para PlayStation 4, 79 no Switch e 75 para a versão de PC. Mas a gente sabe que essa galera de PC é bem exigente, né? Os jogadores do Switch ficaram preocupados em como o console rodaria o game, mas apesar de todos esses pesares, uma das únicas críticas ao porte de Nintendo Switch foi as longas telas de carregamento. A qualidade de Strikers no Switch não fica tão ruim não, apesar da resolução menor e da redução na taxa de quadros por segundo. A gente separou uns trechinhos de cada gameplay para você tirar as suas próprias conclusões, checa aí. That was one hell of an entrance, Joker. They're all riled up. Just keep at it. Go ham until you've drawn every last bit of attention. Everyone else, proceed as planned. Ripper got the diversion covered, so now's your time to shine. Gotcha. The searchlights to us. Right. Let's secure the area in front of the gate first. Yes, yes! Slice them and dice them! Joker's got the enemy big time back. Awesome job. Just a bit longer. He's doing it over himself, too. Now that's our Joker. That skull would pop that. House with this deja vu. He's starting to swamp Joker. Teach him a lesson. Showtime! We're set! Here! Como Strikers foi lançado por aqui no finzinho do mês passado, os sites ocidentais começaram a trazer suas próprias reviews. O The Anime, aqui do nosso Brasilzão, deu 4 estrelas de 5 para o spin-off. O site elogia muito a entrada de novos elementos e como o game consegue encontrar um equilíbrio quase perfeito entre os aspectos narrativos e de jogabilidade dos títulos anteriores. De contraponto, uma das críticas é que, assim como a maioria de jogos hack and slash Musou, o game pode se tornar um pouco repetitivo. E mesmo com alguns quebra-cabeças e alguns tipos de interações com o cenário, o jogo se perde um pouco quando uma prisão é longa demais. Já o PC Gamer teve uma visão um pouco mais cética. Para o site, o spin-off mereceu nota 63 de 100, sendo que o jogo lembra Persona 5, mas não consegue se destacar como tal. Mais uma vez, a crítica fica para a repetitividade dos combates. E outro ponto levantado é que o jogo é uma sequência para Persona 5, um jogo que é exclusivo para PlayStation e que não tem para PC e Switch. Apesar do jogo ter uma história própria e não precisar de tanto contexto, é no mínimo estranho jogar Persona 5 Strikers como a sua primeira experiência na franquia e não ser capaz de jogar o jogo anterior, que introduz o universo e os personagens que você joga em Strikers. Bom, agora eu deixo vocês nas mãos de GG Pinheiro, repórter do nosso querido multiverso, que trouxe pra gente um lindo review de Persona 5 Strikers. Persona 5 Strikers, enfim, está entre nós. O game já havia sido lançado no Japão em fevereiro de 2020 e por lá era conhecido como Persona 5 Scramble, The Phantom Strikers. Agora, cerca de um ano depois, o jogo chega ao restante do mundo com localização em inglês e, enfim, podemos acompanhar a nova aventura dos ladrões galantes mais queridos dos videogames. Na história, vemos o protagonista, Joker, se reunindo com seus amigos alguns meses depois do final de Persona 5, ou Persona 5 Royal, que é a versão expandida do jogo original. A ideia é que o grupo se aventure o máximo possível, curtindo as férias de verão a que tem direito, depois de tanto se dedicarem aos estudos. Porém, como já era de se esperar, Joker e seus companheiros logo se envolvem sem querer em uma trama mirabolante que pode desestabilizar todo o mundo. E para nossa felicidade, os protagonistas decidem que não vão ficar de braços cruzados enquanto toda essa maldade se desenrola. Só que, em Strikers, os heróis assumem as alcunhas de ladrões fantasmas de corações de um jeito um pouquinho diferente, pois afinal, o metaverso está de volta, mas por meio de um novo e misterioso aplicativo chamado Emma. E no lugar dos palácios, os jogadores deverão explorar as prisões. Essas prisões, por sua vez, são áreas maiores e mais abertas,
governadas por monarcas. Ah, e as novidades não param por aí. Além do elenco já conhecido de protagonistas, temos alguns rostos novos no game. Sem entregar demais para não estragar as surpresas, destacamos aqui a Sofia, uma nova personagem jogável que meio que representa os jogadores de primeira viagem. Isso porque Sofia desconhece muito sobre o mundo do game. A inocência da personagem não apenas traz questionamentos pontuais e momentos de reflexão, até mesmo para o grupo de heróis, como também serve de fio condutor para quem está jogando Persona 5 Strikers sem ter se aventurado pelo jogo original. Com isso, dá para afirmar sem medo que você pode jogar Persona 5 Strikers sem ter jogado Persona 5 ou Persona 5 Royal. Entretanto, a experiência será muito mais proveitosa para os jogadores veteranos da saga. E por falar neles, para os veteranos de Persona 5, as primeiras horas de Strikers certamente trarão sentimentos nostálgicos. Ao revisitar o distrito de Shibuya, em Tóquio, e reencontrar seus queridos amigos, o coração vai ficar quentinho e o sorriso vai brotar nos lábios, viu? Além disso, o entrosamento entre nossos queridos ladrões galantes é muito contagiante e divertido, e eu te garanto que você vai se sentir parte do grupo, ou no mínimo vai sentir saudade dos grandes amigos da vida real. Ainda falando das novidades no Strikers, a gente também tem algumas mudanças no gameplay. A maior diferença está no calor das batalhas, pois aqui saem de cena os clássicos combates por turno e entram as mecânicas de Musou. E como exatamente Persona 5 foi adaptado para o Musou? Bem, na realidade, parece que foi o contrário, viu? Em Strikers, o Musou é que se adequou às mecânicas do game da Atlus. Isso porque Joker ou qualquer um dos ladrões fantasmas pré-selecionados podem ser controlados pelos cenários e utilizados em combates contra hordas de Shadows, os inimigos padrões de Persona. Além de ataques normais com armas brancas ou armas de fogo e habilidades únicas e especiais, o jogador pode também alternar entre os heróis a qualquer momento, usando a familiar mecânica Baton Pass, e ainda selecionar manualmente qual técnica seu Persona irá executar. Ao fazer isso, o jogo entra em uma espécie de pausa, o que dá tempo de respirar um pouco, quase como uma mescla de turnos e ação em tempo real. Parece confuso a princípio, mas eu te garanto que você logo pega o jeito. Ainda mais se souber aproveitar de todas as oportunidades de ataques extras que pipocam na tela, incluindo os icônicos e estilosos All Attack e os Showtime. Com Joker, o leque de possibilidades se expande ainda mais, até porque ele pode utilizar mais de um Persona. E durante as batalhas, que por sinal são apenas ativadas se o jogador entrar em contato com os inimigos, é possível alternar entre os personas do personagem. Ah, e se você precisar de mais deles, pode colecioná-los pelos cenários após as lutas ou realizar fusões na saudosa Velvet Room. Toda a dinâmica em tempo real de Persona 5 Strikers é intercalada com longas e detalhadas cenas narrativas e diálogos extensos, o que requer um domínio intermediário de inglês, já que o game, infelizmente, não está disponível em português. Nas primeiras horas de cada prisão, tudo é muito agradável e o tempo voa. Afinal, são aqueles momentos em que o jogador conhece as localidades novas, experimenta receitas regionais e é contextualizado com a história por trás dos terríveis monarcas. Porém, assim como em qualquer outro Musou, a repetição das batalhas pode gerar certo cansaço após algum tempinho na exploração. Somado aos cenários pouco detalhados, enigmas fáceis de se resolver e a algumas quedas de desempenho, a repetitividade pode gerar um desgaste ainda mais rapidamente. Mas as batalhas contra os chefes são excelentes, criativas e desafiantes. E como se isso não bastasse, o game ainda aborda temáticas importantes e maduras com foco na tecnologia, complementando bem a história do game original. Por fim, vale citar que o sistema de Confident do jogo original evoluiu para a mecânica de Bond, um novo e mais linear gerenciamento de relacionamentos que exige ainda mais estratégia na hora de evoluir as técnicas que os personagens aprendem quando estreitam as amizades. A trilha sonora também ganhou remixes que vão te fazer balançar muito a cabeça na hora das batalhas, além de canções originais excelentes. E bem, com tantas novidades e uma jogabilidade deliciosa, Persona 5 Strikers pouco se parece com um spin-off,
está mais para uma legítima continuação de Persona 5. Mas agora queremos saber de você. Estão jogando Persona 5 Strikers também? Curtiram o game original? Conta tudo pra gente nas redes sociais. Agora, dá licença, que é a hora do show. Showtime! Olha, se você gosta desse universo, o que não falta é conteúdo, viu? São 6 jogos da saga principal de Persona, um monte de games spin-offs, mangás, animes e uma comunidade bem apaixonada pela franquia. Além do universo de Persona, existem os jogos da franquia principal da Atlus, Megami Tensei. Os games dessa saga são até mais antigos, sendo que o primeiro jogo, Digital Devil Story Megami Tensei, foi lançado em 1987. Quem sabe a franquia não aparece com mais detalhes em um futuro Game Shark, hein? Até lá, vale lembrar que a Atlus está trabalhando em Shin Megami Tensei 5. O jogo foi anunciado durante uma Nintendo Direct em julho de 2020 e está marcado para chegar ao Switch e só para o Switch ainda em 2021. 何時らの崇める神は死んだ秩序が崩れ混沌な世界を覆うそしてその混沌の中から真の再生が未知なる未来が生まれる神なき世界で汝はいかなる道を選ぶのか汝の意志に従い汝の道を示すがよいEm outubro, a Atlus lançou para PlayStation 4 e Switch a remasterização de Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD. O remaster já chegou no Japão e deve ser lançado no Ocidente também em 2021. E o Game Shark de hoje vai ficando por aqui. Você é fã de Persona? Conta pra gente nas redes sociais usando a hashtag Game Shark. Amanhã a gente tá de volta. Um beijo e até mais!